Não veio mais. Já disseram que lá em cima tem mais. Ah, estou doido que acabe isso aqui, que é para mim lá em cima. Se tem alguma porra a mais para me comprar. Porque o livro, a pessoa diz assim, eu gosto de livro. Ah, eu vou ler um livro digital, isso eu tenho também. Mas eu gosto do cheiro, do papel. Eu gosto de ver aquela ruma ali, arrumada. Eu gosto, meu Deus, esse livro. Primeira edição, segunda edição, terceira edição. Eu tenho todas as edições do livro dos Espíritos. Ele está primeira, claro. Mas tem todo, lançou um lançamento, eu tenho. Fico comigo. Porque é uma forma de construção. O livro é uma forma, é um companheiro que me ajuda nas noites escuras. E no livro Libertação, Gregório era ex-padre, ele comandou um império muito forte, de autoritarismo, à semelhança do cardeal Richelieu. Eu não estou dizendo que seja o cardeal Richelieu, para não haver uma... Ele teve numa mesma ordem. E no mundo espiritual, ele passa a ser general das trevas. E atendendo o pedido de uma senhora muito distinta, de alta elevação espiritual, Gúbio, juntamente com André Luiz, desce a região onde Gregório habita. A mãe, a pessoa que pede socorro para o Gregório, é a mãe de Gregório. Interessante, né? Eu quero que vocês percebam essa coisa. A mãe nunca o abandonou. Embora estivesse no mundo espiritual, em condições elevadíssimas, ela não podia descer, nem romper os imperativos das leis de causa e efeito. Mas esperava o momento certo que o coração do filho se abrandasse, para que a luz do evangelho pudesse ser semeada naquelas pedras de ódio e de rancor que ele está falando. Então, despedem-se na entrada da cidade, ela acende e Gúbio desce. É muito interessante o percurso, que à medida que ele vai andando mesmo no mundo espiritual, e que a vegetação começa a mudar, o clima começa a ficar esfumaçado, e ele começa, André Luiz olha para ele e percebe que a pele dele começa a ficar escamosa. Como se fosse de um anfíbio ou de um réptil, adaptando-se às condições ambientais do meio onde deveria permanecer pelo certo período. André Luiz chama a atenção, ele diz, se faz necessário, para que assim a gente possa melhor se adaptar a essas condições extremas onde muitos dos irmãos habitam. São todos filhos. Com a entrevista com Gregório, quando o Gúbio se apresenta, ele mostra para uma sacada enorme e diz, veja, o que seria dos céus se não fôssemos nós para controlar os infernos? Veja como ele, a obsessão dele, magnetizadora, ele sentenciava e julgava os espíritos que deixavam o corpo físico e condenava a determinados suplícios no mundo espiritual. Obsessão de encarnado, desencarnado para desencarnado. Por isso, assim, Jesus disse assim, amai os inimigos, né? Eu sei que é difícil a gente amar, que não foi muito legal com a gente, né? Mas entenda assim, eu sei que aqueles que a gente ama nunca morrem, né? Isso é muito bonito. Assim. Aqueles que a gente ama nunca morrem. Não é uma expressão reticência. Mas aqueles que eu não gosto também não morrem, não. Viu? Então, fique ciente disso. Não é aqueles assim, quando você diz assim, então, quando alguém diz assim, não é tu soube de fulano? Soube. Morreu. Aí você diz, graças a Deus, foi embora. Eu digo, não. Os meus eu peço vida. Porque se ele vive, ele perturba, desencarnado, ele acaba comigo. Não é verdade? O ódio dele continua e o que eu sinto por ele também. Então, estamos ligados um ao outro. E ele, eu sem poder vê-lo, ele me perturbando dentro de casa, meu filho vai ser um desassossego. Então, a obsessão de desencarnado para encarnado, que é muito comum também. Mas entenda, agora aqui vamos traçar um panorama, porque vai povo sair daqui desesperado, achar que tudo é obsessão. Como se dá o processo da obsessão? É necessário uma matriz de semelhança.
O que é uma matriz de semelhança? É uma afinidade, uma sintonia. Eu vou dar um exemplo aqui, pode parecer até rude. Por exemplo, eu sou um indivíduo de família pobre, muita pobre. Passa muito fome quando era criança. Talvez seja por isso que eu morro de medo de morrer de fome. Né? Então, nós tínhamos muita fome. Mas eu nunca comi uma buchada. Eu nunca gostei de sarrafo. Eu não sei o que é uma panelada, tripa, miolo, essas comidas. Eu não consigo. Se um espírito que não gosta de mim chegar para mim e dizer assim, começa a plasmar aquela buchada naquele prato, aquele cheiro chega fumaçando, subindo pelas narinas, não vai fazer efeito. Eu nem... Ele mostrando e eu... Que foi? Que é isso aí? Vai comer, não? Não, quero não. Não sei como. Agora, suponhamos que até a mesa está mais ou menos no mesmo formato. Ele diz assim, olha essa pizza. Essa parte é calabresa. Portuguesa. Olha essa aqui, a borda recheada. Azeitonas. Olha o detalhe. Eu conto. Porque eu tenho uma afinidade. Então, o Espírito vai agir naquilo que eu tenho afinidade. Se eu já tenho a tendência em ser rude e em julgar o outro, eu acabarei me tornando uma pessoa agressiva, insuportável, e ele fará com que eu me afaste daquelas pessoas que podem me ajudar nesse processo. Se suas noites, os sonos, são inquietantes, sem uma causa fisiológica identificada, se você apresenta sudorese, se você tem tremores, pavores, acorda assustado no meio da noite, ou aqueles sonhos inquietantes, eu sonhei que alguém me invocava. Aí a pessoa diz, não, foi só um sonho, isso é besteira. Você ainda sente a mão do caboclo no seu pescoço. Eu que não dormia mais. Mas vai que ele consegue na segunda vez. Eu sou logo assim, vou ficar em pé. Eu quero ver ele me derrubar agora. Né? Se quem quiser me enforcar, me enforca. Então, assim, essas sensações, procure ser. Se os seus pensamentos começam a ficar muito inquietantes e você começa a pensar aquelas besteiras, assim, isso não vai dar certo. Não, não vou pegar o ônibus, estou com problema. Há uma aparente crise de pânico e que se estende de forma mais prolongada, que lhe obriga a sair do convívio social e que você fica isolado, está diante da televisão por muito tempo sem saber o que está passando na televisão, ou fica diante do celular passando e não lê nada, só pensando, procura o seu espírito. As obsessões não começam da noite. Elas são manifestações lentas e gradativas. É um momento que não deu certo, que ficou na sua cabeça. Você fez aquela prova para o concurso. Você estudou significativamente. Tentou, mas não foi aprovado. Aí você diz tranquilamente, é porque não era para minha felicidade. Se isso foi superfície. O seu inconsciente, você não se perdoa por e começa a desenvolver diante dos amigos que passaram a necessidade de afastar-se deles. Eles passaram, eu não passei. Eu não mereço estar com eles. E você ouve os amigos adicionar comentários a respeito da nova experiência profissional e você se sente vazio. E aquilo começa a virar uma fixação. Você entra numa tristeza, numa depressão. Você supera aquela aparente perda porque você tem um emprego, conseguiu um gol, arranjou uma namorada, ela é até bem melhor do que a outra, que tem mais dinheiro, já dá para lhe pagar um lanche, vocês viajam, mas aquele complexo de inferioridade permanece. Aí começa aquela, você vai tentar fazer um trabalho, vem aquela sugestão íntima, como se fosse uma voz silenciosa dizendo, você não vai conseguir.
Aí, tudo bem, passa mais adiante assim. Você não tem condições para ir. E você vai recebendo essa informação e vai guardando. Até que ele lhe convence de que você realmente não consegue. E quando você percebe, já está. Humberto de Campos, na obra Cartas e Crônicas, tem uma obsessão que não é narrada, ainda às vezes não é descrita ou citada nos livros e nos estudos da área medieval. É a obsessão passiva, silenciosa, que não manifesta distúrbios, que não manifesta comportamentos agressivos. O espírito não ele até incentiva ir para casa espírita, mas ele faz o seguinte: ele começa e diz assim, não, hoje você vai. Aí chega lá, você assiste a reunião, aí ele convida, oh, você quer participar do passe com a gente? Aí ele diz para você, não, não participe do passe, não, vá só para o passe. Aí no outro dia assim, amanhã é o estudo do passe. Não, não vá não. Ou seja, você poderia render 100, ele lhe permite que você renda 50. Quando você está no estado avançado da vida, o espírito aparece e diz, agora não dá tempo. Todo o seu projeto de vida está perdido. Você foi aquele semeador que enterrou a semente na terra e não fez nada. O medo que a semente fosse roubada e ela não foi nem útil. A sua existência. Então, essa obsessão é muito mais preocupante do que aquela. Porque o espírito que chega para você dizer, eu lhe odeio, ele está mais sofrido do que qualquer coisa. Ele merece a nossa compaixão. Eu vou acabar com você porque você destruiu a minha vida. Está com todo direito, se você me fez mal. É um desabafo. Eu estou num momento de desequilíbrio emocional, estou querendo botar para fora a dor que me consome e vou botar para você que você foi o causador disso. Ou pelo menos era o corresponsável. Ele está doente e precisa do nosso amor. Mas é diferente daqueles que são magnetizadores, hipnotizadores, frios e calculistas. Eles não são agressivos. Todo mundo acha que o obsessor é feio. Tem deles que são bonitos, se vestem muito bem, são educados, lhe contam até histórias maravilhosas. E esses são os mais felizes. Então, essas relações entre o mundo espiritual e o mundo físico, nesse processo de simbiose, pode chegar a graus que nós nem imaginamos. E existe também a obsessão de desencarnado para encarnado, ou seja, de encarnado para desencarnado. Está dando para entender, né? É um está morto, o outro está vivo, está entendendo? Então, no caso, agora a obsessão é do vivo para aquele que já está no outro lado. Então, assim, não basta a pessoa desencarnar, ainda vai ficar perturbado pelo que deixou aqui. Eu tenho uma amiga minha, ela diz assim, o marido dela morreu. Eu fiquei muito sensibilizado, ela não teve filhos, o marido dela morreu. E ela disse assim, Jorge, eu estou me sentindo muito só. De mulher, né? Você fica muito menino correndo de um lado para o outro. Eu estou entendendo ficar doido aqui. Por que você não vem ajudar? Não, antes eu queria conversar. Tá bom, vamos marcar para conversar. Outro dia ela ligou e disse assim, Jorge, eu estou me sentindo muito sozinha. O que é que eu faço? Eu tenho saudade do fulano. Eu vejo ele em todo lugar. Eu queria que eu viesse aqui para saber se ele está aqui dentro de casa. Agora é meu papel saber se os espíritos estão dentro de casa. Meu Deus. Eu pensando comigo, claro que eu não disse isso para ela, né? Falei, eu vou sim. Bem, a gente pode jantar, a gente pode conversar um pouco, ouvir uma boa música. O que é que você quer comer? Olha, a mulher insistiu tanto que eu disse, não, vou livrar logo disso. E vou. Chegamos lá, ela sabe que eu adoro café. De longe eu senti o cheiro do café embriagando o ambiente. Eu disse, cheiro bom. Lembro o tempo da minha avó. Aí, quando ela trouxe a xícara, o café negro, a fumaça,
aqueles sabores que a boca. Aí ela diz assim, tomamos um café, que eu cheguei mais cedo, conversando. Ela falou da saudade. Eu disse que era isso mesmo, um dia todo mundo ia voltar para casa, eu ia se encontrar com ele. E ela disse, vamos jantar? Vamos. Quando eu cheguei na sala de jantar, aquela mulher que tem relativamente posse, a louça muito bem posta, muito elegante, os guardanapos, eu saí da miséria. Senti feliz, um lote que eu era no pretérito. Ai, meu Deus do céu, aqueles pratos tão limpos que eu tinha era medo de sujar. Mas tudo bem, estava ali, entre amigos, uma água, uma taça de vinho, uma outra coisa lá que eu não sabia nem sabe para que servia. Aí tinha 3 pratos postos. Um na cabeceira e 2 próximos à cabeceira, do lado direito, por onde nós entramos. Ela disse, onde você está? Eu sento aqui, porque fulano irá sentar aqui. Eu digo, que é? E ele veio jantar. Vem, Jorge. Toda noite eu boto prato dele. Quando eu vou dormir, eu dou um beijo no travesseiro dele. Jorge, eu não esqueço as roupas dele, estou tudo guardado. Eu mando lavar e guardo. Se puder ter a caridade, não posso. É do meu amor. Eu lembro dele, olha, veja, Jorge, você não está aqui comendo. Não. Quem está com fome sou eu, que botou o prato dele e o meu não. Ou seja, ela criou um vínculo que ela não permitia. Que o espírito tivesse paz onde estava e obsediava, manter a memória presa dele aqui. Entenda, os nossos pensamentos funcionam. Aliás, são forças criadoras capazes de criar correntes, mas também capazes de procedimentos terapêuticos que aliviam. Então, se você ama muito a pessoa, deixe aí. Meu pai desencarnou faz 47. Eu não vou negar que há dias que eu choro de saudade da figura paterna, mas feliz por ter feito antes. Porque Deus sabe. Ele poderia ter sofrido mais. Chegou agora. Eu lembro dele com carinho, como um espírito que me serviu para que eu viesse ao mundo. Mas não com o desespero de que ele vier aqui voltar. Eu sei que ele vai voltar. Que a nossa